Terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações, com tudo que você precisa saber para começar este dia, bem informado. Ao vivo pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado para podcast e logo mais tem reprise na Plena TV, aqui também do Grupo Folha. Previsão do tempo para Campos hoje é de tempo chuvoso. Pois é, a chuva está de volta aí, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até pelos próximos dias também, em alguns pontos do país com um grande volume. Aqui na região não tão grande assim, graças a Deus, até por conta de pontos que estão aí já com até famílias desabrigadas, como é o caso do Rio Ururaí. A máxima para hoje é de 26, a mínima é de 16. Agora, neste momento, faz 22 graus aqui no centro. Com Arnaldo Neto, nós vamos conversar já com o secretário de Educação do município de Campos, Educação, Ciência e Tecnologia, O Marcelo Feres, ele está conosco já aqui por videoconferência. Muito obrigado, secretário. Daqui a pouco a gente traz aí a sua participação e a gente inverteu já a dinâmica desse programa. Então agora a gente só faz as manchetes e já vai logo para a entrevista, que é o que interessa. Então, a autorização para as aulas 100% presenciais, fechamento do ano letivo, planejamento para 2022 e mais um caminhão de conteúdo para a gente discutir aqui com o secretário de Educação, Marcelo Feres, que já está aí mais uma vez, a gente agradece. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Destaques do portal folha1.com.br. Rotina escolar começa a voltar ao normal com 100% de alunos em sala de aula. Rede estadual foi a primeira a chamar. 100% dos estudantes volta há 15 dias, mas já fechou a escola em Campos devido a casos de Covid-19. Cheia do Rio Ururaí deixa 5 famílias desalojadas em Campos. Cavalo que estava atolado em valão morre antes de chegar aos CCZ. Aliás, só rapidamente aqui, desculpa quebrar o protocolo, mas eu não resisto. O que tem de maus tratos a esses animais de carga em Campos é um negócio impressionante. Impressionante. Taxista pula de carro em movimento para fugir de assalto. Acusado de ser miliciano é condenado por homicídio em Cardoso Moreira. CPI dos royalties prevê aumento de arrecadação com fiscalização. Campos não registra óbitos por Covid há 4 dias. E a cidade amplia a faixa etária para a aplicação da terceira dose. Também, pessoas acima de 12 anos podem procurar a prefeitura e os locais para vacinação. Câmara de São João da Barra faz licitação para a construção da nova sede. Pais de alunos do Benta Pereira protestam. Grupo não queria retorno de aulas presenciais após caso de Covid-19. E na Nacional, só para atualizar aqui os ouvintes, Bolsonaro dá sinal aí de ingressar no PL. O partido já prepara a chegada dele. E ainda, PEC dos precatórios será votada hoje, em segundo turno. 308 deputados, pelo menos, para ser aprovada e implica diretamente com os professores. Essa PEC aí também nós vamos falar daqui a pouco. E faleceu Iris Rezende, aos 87 anos, político, foi governador de Goiás, entre outras coisas, e ele é da mesma cidade de Marília Mendonça, se não me falha aqui a memória, Cristianópolis, interior de Goiás. Bom, vamos direto ao nosso convidado então, são 7h09, Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, você me corrige aí se eu não estiver errado, por favor. Vamos falar sobre educação, sobre volta às aulas, sobre essa pandemia aí, sobre esse tempo todo de pandemia.
que continua ainda, né? E a gente tem aí uma série de assuntos para conversar com o senhor. Marcelo, muito obrigado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Folha no Ar. Bom dia ao Arnaldo, ao Nogueira, dizer que é um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente estar discutindo, debatendo, avaliando a educação do nosso município. A gente sabe que esse é um ano que tivemos aí uma série de desafios muito específicos, muito próprios, mas aqui a gente vai ter a oportunidade de estar conversando um pouco. Eu vejo como muito positivo a gente estar caminhando para o final do ano com essa possibilidade do ensino presencial, porque reflete o efeito prático da ciência, né, por meio da vacinação, reflete também o controle, né, que a gente tem dessa pandemia, e esperamos que 2022 seja bem diferente, que a gente possa estar superando essa fase difícil da nossa história e da nossa educação. Bom, deixa eu trazer o bom dia também, tomara Deus, né, e tomara e superar isso tudo, e acabar a pandemia, que é o principal ponto, e aí, né, partir em busca do tempo perdido com a pandemia. Arnaldo Neto, muito bom dia, sempre bom tê-lo conosco aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo mais uma vez. Não vamos falar de futebol hoje porque não dá tempo, então viva a Chapecoense. Valeu, amigo, obrigado, bom dia, seja bem-vindo, Neto. Bom dia, Nogueira, bom dia, Marcelo, nosso bate-papo já começando agora sobre educação em campus. Bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Nogueira, não vou falar de futebol mesmo não, porque não assisti ao jogo todo, então, mas assisti quando o Flamengo tinha 1 a mais e não conseguiu fazer nada, enfim. Vamos aqui ao nosso bate-papo de hoje importante sobre educação. Marcelo, tivemos ontem aí esse decreto da semana passada que flexibilizou essa questão da retomada das aulas presenciais. Isso começou na prática ontem. Como que foi esse primeiro dia para a rede municipal? A rede municipal, na verdade, tem escola que funcionou 100% presencial? Se sim, quantas? E como que está esse funcionamento? Pô, Arnaldo, a dimensão como eu falava antes, né? Essa dimensão de ser possível o ensino presencial é um avanço, mas isso não significa dizer que se torna mandatório ou obrigatório, até porque nós estamos há pouco mais de 30 dias para fechar o nosso ano letivo. Então, eu falava, informava isso, né? Desde o início desse processo em relação ao decreto, mas já na semana passada, que não faz sentido para a nossa rede municipal, que tem uma série de especificidades e é uma rede muito grande, seguramente a maior, se a gente comparar com qualquer outra rede na região e mesmo com a rede estadual presente no município. Nós temos 234 unidades para cuidar e elas têm carências que precisam ser superadas. Portanto, não há nenhuma mudança em relação ao planejamento feito para 2021 da nossa rede municipal. Teremos, até a semana próxima, concluiremos aí o planejamento, inclusive com um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, de termos 70 das nossas 200 unidades em funcionamento no modelo híbrido, que tem o espaço presencial, porém 100% presencial nesse único mês que falta para fecharmos o ano letivo. Isso não é a nossa intenção fazê-lo. Então, nenhuma unidade vai fazer essa opção neste momento aí para os últimos 30 dias do ano. Então, a rede municipal vai continuar com o modelo híbrido, né, e apenas 70 escolas nesse início, como estava previsto lá no TAC. Exatamente. Agora, e o funcionamento da rede privada, da rede estadual? Por exemplo, na rede estadual nós tivemos um caso aqui no Bento Pereira, na semana passada, foi até notícia no jornal do último sábado impresso, né, o Bento Pereira teve um caso de uma suposta aluna que estaria internada com 18 anos, e alguns professores estariam infectados. O protocolo da Secretaria de Educação foi fechar a escola, da Secretaria de Estado de Educação, foi fechar a escola na sexta-feira, para desinfecção do espaço, e retomar a aula na segunda. Teve até protesto dos pais contra essa retomada das aulas. Qual o protocolo que vai ser seguido em campus, caso isso aconteça numa unidade privada de saúde, por exemplo, já que a estadual tem um regramento próprio da sua secretaria? O que ocorre é que a gente acompanhou essa informação atentamente, porque a pandemia ainda não acabou, né? A gente certamente entende que a fase verde nos dá condições de ousar mais, mas é por isso que a gente não fez nenhuma opção de tornar obrigatório.
Essa experiência na Escola Estadual Benta Pereira, ela demonstra que os cuidados não podem ser negligenciados. E se a gente observar, por exemplo, como o decreto municipal foi colocado, ele leva em conta a necessidade justamente da vacinação, né, dos estudantes como uma condição que é relevante justamente para evitarmos situações mais graves, né, de contaminação. Da mesma forma, a prática do distanciamento social e até mesmo 1 metro, né, de distância dos alunos na turma, porque não há uma solução segura para qualquer que seja a rede. A gente pode usar aqui os exemplos dos mais diversos, mas eu penso que tem que ser com muita prudência, muito cuidado, porque a gente quer, acima de tudo, é uma educação segura. Então, esse tipo de caso de contaminação, por exemplo, faz com que os pais fiquem inseguros de retomar, inclusive nas escolas particulares. Então, a gente colocou no decreto justamente esse diálogo das escolas com os pais, porque tem que ser uma decisão conjunta, sim, porque do contrário pode virar uma coisa autocrática por parte da escola e gerar algum tipo de desconfiança, quando na verdade essa decisão tem que ser partindo dos próprios pais, porque a rigor nós estamos muito no final do ano para poder apontar como uma perda, para além das perdas que nós já tivemos ao longo de todo esse período, quando não foi possível termos aula presencial. Secretário, a pergunta é: por que não voltar à rede municipal esse ano? 100%. Ok, o seu complemento muda a minha resposta, sabe, Nogueira? Porque a rede não parou, né? Nós estamos com as atividades não presenciais e as atividades híbridas, né? Desde o final do primeiro semestre nós começamos. Agora, a atividade presencial tem duas grandes questões para a gente tratar, né? A primeira delas diz respeito à própria preparação, né? No nosso entendimento. O que vem a ser um retorno da atividade presencial é meramente esquecer da pandemia e voltam os alunos da mesma forma que anteriormente? Isso não tem nenhum cabimento. As perdas foram diversas. Nós tivemos perdas dos familiares, dos estudantes, amigos, próximos, vizinhos. Então, há toda uma sequela da pandemia. E, para além disso, a perda educacional também é gigantesca. Então, nós estamos a 1 mês de fechar o ano. Isso é parte da resposta. Então, a nossa opção foi uma avaliação completa. É sabido de que nós temos uma avaliação do SAEB, que é aquela avaliação que vai gerar o IDEB do município, né? Que a gente ainda não tem o IDEB, mas estamos caminhando para retomá-lo. Somos sabedores de que, infelizmente, o resultado, né, não podemos ser muito otimistas, dadas as condições objetivas que estão aí colocadas. Mas, para além disso, a gente fez uma ação, e ela vai acontecer também agora no mês de novembro, que é justamente um processo de avaliação de todos os nossos estudantes do 2º ao 9º ano escolar. Isso é o mais importante, para um planejamento adequado, porque a gente sabe que nesta fase, o mais indicado não é você responsabilizar o estudante, ou seja, reprová-lo por eventual dificuldade de aprendizagem, quando a aprendizagem ficou muito vinculada à dimensão do acesso à tecnologia, a inclusão tecnológica, a adaptação dos docentes, enfim, um conjunto de variáveis que o único que não é responsável é o próprio estudante, a própria criança e adolescente. Então, entendemos que focar nesse último mês e início de dezembro num processo avaliativo, diagnóstico, é o mais relevante. Então, todas as unidades da rede, todos os estudantes estão sendo convidados e chamados realmente para participar desse processo avaliativo do 2º ao 9º ano. E aí esse resultado, diferente do que acontece com a prova do SAEB, que nós vamos ter o resultado no ano que vem, né, nós vamos, e tarde, né, possivelmente no 2º semestre, nós teremos um resultado já para que a gente possa trabalhar a política educacional, a dimensão pedagógica, ciente das dificuldades dos estudantes. Essa é parte da resposta, como eu falava, que é a dimensão pedagógica. E tem uma segunda parte, que é essa parte, que para nós ela é um ponto de atenção muito grande, né, que é justamente a questão da estrutura das nossas unidades. Né? Nós fizemos uma opção por fazer todo um processo de manutenção estruturado, dividindo a rede escolar, de acordo com a área geográfica do município, em 5 blocos distintos. Para que isso? Para que a gente possa ter uma lista de prioridade dentro de cada sub-região ou agrupamento de distritos. Isso serve para podermos andar mais rápido. E eu tenho visitado muitas escolas, ainda hoje, quando saí daqui, tenho uma agenda com diretores, né, na região ali de Ururaí, Itapera e diretores dos arredores,
E eu conheço essa realidade e sei de muitos dos problemas das unidades, que inclusive se concentram, em grande medida, na parte de infiltração, por falta de manutenção corriqueira. Tipo, telhado quebrado, não tem limpeza de calha. Então, isso é o ponto de partida para que, quando vem o período de chuva, a gente acaba tendo perdas. E essas perdas, às vezes, levam à perda de materiais, levam à perda da estrutura da escola como um todo, por conta do acúmulo que se tem da água, seja no início desse processo, né, ou seja, somente na parte de telhado e tal, ou em toda a estrutura da escola pelo volume de água. Então, temos dois grandes problemas. Um, a gente caminha na avaliação, e o outro, a gente caminha na manutenção, que estamos nesse processo. Essa semana esse processo terá um desfecho, porque isso aí é basicamente seguir o rito daquilo que a gente faz no processo licitatório, não teve nenhuma trava, por assim dizer, né, do seu ponto de vista formal, é um processo que seguiu todo o trâmite. Tipicamente é um processo lento, porque é um processo complexo, grande, que requer muita responsabilidade e cuidado, tem que amadurecer, e estamos na fase final. Essa é a semana, digamos assim, de desfecho da assinatura do contrato por parte das empresas. Posso só arrematar então aqui, Arnaldo, antes de você fazer a próxima pergunta? Secretário, então, pelo que eu entendi, para a secretaria não vale a pena o risco de voltar em apenas um mês e não tem estrutura, né, física pronta imediata, é isso? Em grande parte das escolas é verdade, é isso. Perfeito, Arnaldo. Marcelo, a rede privada, logo após a flexibilização e já retomou a aula, a rede privada, o representante da rede privada falou com a gente na sexta-feira em que há a possibilidade de um resgate pedagógico dos alunos. O que seria esse resgate pedagógico, no seu ponto de vista, como secretário da rede municipal? Houve um abandono pedagógico dos alunos nesse período que as aulas ficaram suspensas? Perdas, com certeza, temos, não tem como negar, mas qual o tamanho disso, no seu ponto de vista? Bom, essa dimensão pedagógica, ela é fundamental quando a gente pensa em educação de qualidade. Quando a gente, desde o início dessa gestão, né, a gente planejou o programa de aprendizagem eficiente, ele vai justamente nessa direção, né? A gente fez um planejamento, isso acaba sendo uma situação muito específica, porém favorável para nós, que foi planejar os 4 anos de gestão imerso numa pandemia. Então, a gente começa a levar em conta uma série de questões que se somam entre as fragilidades que são próprias do município, e isso aí não se trata de um ou outro governo, é próprio da nossa própria estrutura e processo, então a gente precisa estar avançando continuamente. Então, educação é isso. E, ao mesmo tempo, a situação concreta de curto prazo, né? A aprendizagem, ela se dá como quem pedala uma bicicleta, você tem que estar permanentemente ali exercitando. E esse modelo que nós tivemos, vamos dizer assim, que é um modelo de adaptação não exatamente planejado, que é um modelo não presencial, ele traz seguramente para o pós-pandemia avanços até significativos, eu entendo dessa forma. Porém, no curto prazo, o prejuízo é muito grande. Quando a gente fala, então, da rede municipal, muitos alunos com muita dificuldade de acompanhar o modelo online, que na nossa rede municipal, ele acabou privilegiando o uso de ferramentas como o WhatsApp, embora seja difícil a gente generalizar na nossa rede, porque há uma heterogeneidade em relação aos estudantes, em relação às escolas, em relação aos professores. Então, é sempre difícil a gente querer cravar aqui alguma coisa que seja um rótulo único, mas predomina o uso do WhatsApp. Então, nesse contexto, o que a gente entende, né, como essas dificuldades pedagógicas, a primeira questão é de retomada. Mas a retomada, eu insisto, não pode ser simplesmente fazer de conta que a pandemia não existiu. E aí, como secretário, eu vejo uma grande oportunidade, sabe, Arnaldo? Uma grande oportunidade, porque os nossos professores, os nossos profissionais de educação tiveram que se superar. E eles assumiram um papel de muito comprometimento que para nós, motivo de orgulho dessa rede municipal. Não tiveram sequer a preparação prévia, capacitação, estrutura, tiveram que investir a partir do seu próprio recurso, muitas das vezes, né, e na maioria das vezes, com equipamentos, atualização de equipamentos e por aí vai, de modo que eles pudessem fazer o seu trabalho. Quando nós iniciamos a gestão, a rede estava praticamente parada porque não havia um reconhecimento da atividade não presencial, tendo em vista que a lei da regência ela não admitia, no seu texto, vamos dizer assim, de uma época pregressa,
a que a atividade poderia acontecer de forma não presencial. E aí a mudança da lei feita pelo prefeito Vladimir permitiu que rapidamente a gente pudesse dar continuidade a essa ação, e em fevereiro as ações começaram a acontecer. Então, como que para a rede municipal a gente enxerga isso? Bom, primeiro, as perdas existem. A rigor, os desafios com a educação do município não nascem com a pandemia, eles já existiam antes. Então, a gente está somando dentro desse programa de aprendizagem eficiente, né, que é o PAI, que a gente chama, é justamente você aproveitar a oportunidade desse conjunto de desafios para podermos avançar mais rapidamente. Então, vamos lá, em termos concretos, depois a gente pode aprofundar qualquer desses elementos. O fator-chave que eu vejo tem a ver com leitura. Então, nós estamos investindo num projeto chamado Biblioteca em Casa, até porque, para os alunos usarem a biblioteca das escolas, diante da situação que a gente tem das escolas em termos de manutenção, né, ficaria bem difícil eu considerar que todos os alunos vão ter acesso. Então, a gente está fazendo uma ação invertida. Depois de muito pensar, a ideia é que o aluno tenha a sua biblioteca. E isso seja um projeto. Não estou falando de livro didático, né? Não é para o aluno estar estudando matemática ou português, mas ele precisa desenvolver a leitura, a literatura, e isso dentro de projeto. Também pouco adianta você simplesmente entregar o livro para o estudante e dizer leia. Isso tem que ser um projeto da secretaria, e é um projeto que tem que ser específico para alunos de primeiro ano de um jeito, alunos do terceiro, do quarto, do quinto, até o nono ano, de forma diferente. Então, a leitura, para nós, ela é fundamental, porque quem não consegue ler não aprende matemática. Quem não consegue ler não aprende ciência e também não vai conseguir ler o mundo. Então, a base desse resgate, no nosso entendimento do pós-pandemia, é focar, com o apoio dos professores, num processo de leitura, de interpretação e de gosto pela leitura por parte dos nossos alunos. Isso aí avança na direção da autonomia da aprendizagem. Isso é uma questão. Uma outra questão fundamental é que as nossas escolas também, elas carecem, por exemplo, de laboratório. Quando você pensa na aprendizagem, isso tudo é para dar resposta às perdas. Mais do que discutir a questão de que perdas foram essas, como é que a gente vai partir a partir do pós-pandemia. Então, por exemplo, a relação entre teoria e prática é um fator-chave para tornar a educação mais atrativa, né? A gente vive ainda num processo educacional que tipicamente segue um modelo tradicional, né? É o professor na sala de aula. Então, é preciso que tenhamos laboratórios que estimulem a aprendizagem da ciência, a aprendizagem da matemática e até trazer a dimensão da tecnologia, a dimensão mais avançada da robótica. Então, a gente também está trazendo uma aquisição, tudo isso com planejamento e pensando em 2022. Pouco adiantaria termos isso no meio da pandemia. A nossa aposta, e eu estou chamando de aposta porque eu não consigo controlar como que a OMS vai fazer, mas que nós não teremos pandemia em 2022. Não teremos uma variante que faça nos retroceder com a vacina. Então, eu estou seguindo a linha da realidade, mas de uma racionalidade otimista, né? Então, nesse sentido, a dimensão da tecnologia ela é fundamental. Então, nós temos um outro projeto, que é o projeto Estação Educação, para produção de conteúdo digital. Entendemos que o aluno vai para a sala de aula, mas ele vai precisar de muito reforço. Então, não é o fato dele ser aprovado automaticamente ou reprovado automaticamente que muda a aprendizagem, e sim as condições para ele continuar aprendendo. Então, por meio do projeto Estação Educação, que é um projeto também da rede, são 75 professores aproximadamente que já foram capacitados, estão agora preparando esses conteúdos, inclusive, fazendo os roteiros para as gravações, para justamente o aluno ter a chance de estar aprendendo, mesmo quando estiver na escola, os conteúdos dentro de uma ação que envolve um ritmo da rede. Ou seja, é baseado num plano de aula. Todos os professores podem produzir conteúdos e será muito bem-vindo isso. Porém, nesse particular do Estação Educação, são aquelas habilidades da BNCC dentro da programação da rede. Então, observe que a situação que a gente entrou na pandemia não trazia nenhum desses componentes. E eu complemento com a necessidade da tecnologia dentro das escolas. E aí a dimensão da tecnologia com computadores, principalmente notebooks educacionais, que vale também para os profissionais. Por que isso é importante? Porque a gente precisa fazer com que esse estudante continue, sobretudo aqueles com mais dificuldade de acesso à tecnologia, continuem tendo acesso à tecnologia independentemente de pandemia. Então, essas são estratégias que estão por escrito, não nesses projetos, mas estratégias que estão por escrito
no nosso programa de aprendizagem eficiente. Por exemplo, a alfabetização até o 3º ano. Né? É fundamental que a alfabetização se dê na idade certa. E se a gente não criar os instrumentos, e para complementar tudo isso, vem a criação também da escola de formação de educadores municipais. Né? Então, a EFEM, que nós estamos chamando. O que é a EFEM? É uma escola para gestores, para melhorar a nossa gestão escolar, é uma escola para a formação continuada dos professores, dos pedagogos, dos demais profissionais da educação. A gente sabe, né, agora já com praticamente um ano na gestão, que a gente tem uma carência enquanto rede de capacitar o nosso profissional da educação. Né? Auxiliar de secretaria não tem programa de capacitação tipicamente. Né? Auxiliar de creche, os próprios professores têm capacitação, mas a gente precisa aprofundar isso. Então, arrematando com uma escola de formação, isso é política pública, no meu modo de entender, de Estado. Né? A escola vai possibilitar que a gente possa estar avançando. E na dimensão da ciência e tecnologia, que muita coisa também com a pandemia ficou prejudicada, naturalmente, a gente está refazendo toda a estrutura do que a gente chama de Sistema Municipal de Educação, que a última versão do Sistema Municipal é de 2007. E nós vamos trazer, então, agora uma versão para 2021, 2022, né, nesse final de ano, já estamos na fase final de leitura, só que isso requer que passe, inclusive, pela Câmara de Vereadores, porque precisa atualizar a lei do Sistema Municipal de Educação para podermos dizer que a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, com as atribuições próprias da Ciência e Tecnologia, que não estão paradas, há ações extremamente estruturantes que estão sendo feitas, desde o espaço em parceria com o Palácio da Cultura, passando também pela aquisição, né, de materiais por meio de emenda parlamentar, que também é coisa que já está bem avançada, teria acontecido no passado, mas acabou não acontecendo, e a gente teve que fazer adaptações para poder tornar viável, além de editais envolvendo professores e os nossos estudantes do ensino fundamental nos últimos anos, para ter uma introdução à iniciação científica, além de parceria com as universidades. Veja que todo esse conjunto, né, até me alonguei um pouco, demonstra como que a Secretaria se prepara para esse pós-pandemia, que é para virar a chave em relação à qualidade da educação. Secretário, deixa eu só... eu acho que eu vou discordar, porque eu quero entender o que o senhor falou, mas a princípio eu discordo. O senhor disse que a aprovação automática não é o problema, e sim a forma como vai aprender. Olha, nós tivemos aprovação automática aqui num governo passado, num desses governos agora que eu não me recordo a data exata, o período exato, mas tivemos grandes prejuízos e isso a gente comprova justamente dentro da sala de aula. Os alunos chegavam no ano seguinte já deveriam estar prontos para ler e escrever e não sabiam sequer ler, muito menos escrever. Eu acho que isso não é o problema? Gostaria de entender para poder eu discordar ou não. Na minha fala, eu mencionei o seguinte, que a aprovação automática ou a reprovação automática não é o problema no seguinte sentido, isso é um olhar superficial do que está acontecendo. Esse é o meu ponto. Ou seja, reprovar automaticamente porque não teve aula presencial, não vai manter os alunos na mesma série, vai mudar o quê? Eles vão aprender mais porque vão repetir a série? O que eu trouxe aqui, sabe, Nogueira, mostrando uma série de outros projetos e mencionei também o reforço da aprendizagem, inclusive por meio do Estação Educação, demonstra o seguinte, o fato do aluno avançar do 2º ano para o 3º ano, você não vai penalizar o aluno, porque se a gente simplesmente entender que reprovou no meio de uma pandemia, então a responsabilidade está sendo atribuída para o aluno. Seria justo responsabilizar o aluno na pandemia? Então, se não é justo, o que a gente tem que fazer é criar mecanismos para que ele possa aprender o que ele aprenderia em 2 anos, em 1 ano. Por isso que a discussão é menos de aprovação automática e reprovação automática, e sim de estratégias pedagógicas e capacitação docente para que ele possa aprender mais. Friamente, a gente já está tendo que viver isso esse ano, com todas as dificuldades. Nós começamos em fevereiro com meio ano de 2020 para vencer. E mais um ano de 2021 para vencer. Ou seja, na prática, até em calendário, nós estamos trabalhando 1 ano e meio. Então, a aprovação automática por aprovação automática não é esse o ponto. E mesmo o próprio Ministério da Educação e as redes estaduais, e Brasil afora, e mesmo as municipais, não devem se focar, nesse momento, na capacidade do aluno em termos de aprendizagem no período.
né, nesse período de pandemia, e sim criar as estratégias para compensar esse período. Para quem parou de andar de bicicleta e perdeu o ritmo, agora tem que voltar devagar, porém depois já tem que estar pedalando de pé, resumidamente, para fazer uma analogia. Marcelo, tem uma pergunta. Antes de trazer essa pergunta, só comunicar ao pessoal que está deixando perguntas no Facebook, que no próximo bloco a gente vai trazer essas perguntas do Facebook, né? Mas só para a gente fechar esse tema aqui sobre retomada das aulas, tem uma pergunta aqui do Hanania, né, Nogueira? Hanania. Ele coloca o seguinte: os municípios onde já ocorreu o retorno presencial às salas de aula, de forma até mesmo obrigatória, após algumas semanas foi constatada uma elevada evasão escolar, a ponto de iniciar um processo de busca ativa aos ausentes. Diante da experiência desses locais, que mais prontamente atenderam às necessidades de aulas presenciais dos alunos, o senhor já planejou algo para mitigar ou para buscar esses alunos evadidos? Vai ser uma dificuldade também de trazer esses alunos de volta para a sala de aula? Bom, a evasão escolar é uma ameaça permanente quando a gente está diante de uma situação, até mesmo do ponto de vista econômico, né, como acontece no nosso país. Então, a pandemia, ela agrava a ameaça de evasão, a falta do trabalho, muitas das vezes levando crianças a estarem na rua, né, como pedintes mesmo. Todo esse processo, ele é complexo, porém a escola, ela tem instrumentos para tornar mais atrativa esse mecanismo, né, por assim dizer. Então, por exemplo, o próprio programa Bolsa Família, né, agora em discussão aí uma mudança de nome, eu espero que se mantenha a regra, né, que é a regra da frequência escolar como condicionalidade. Isso é um fator chave que tem que ser tratado seriamente. Não pode simplesmente ter isso como forma legal e não ser acompanhado efetivamente. Então, essa é uma ação. Agora, eu queria focar mais na reflexão da pergunta, que aponta para esse curto prazismo, né? Voltou para o presencial, gera a evasão. Também não dá nem para dizer que seja uma evasão, porque o presencial é tão curto tempo, você está tendo uma não frequência. Né? Não dá nem para afirmar que seja uma evasão. Além disso, a própria rede pública, ela está vivendo uma etapa que é uma etapa assim, difusa em relação a quem serão seus alunos em 2022. Porque há uma parcela que não é irrelevante de estudantes que estavam matriculados na rede particular, lembrando que a rede particular também é muito heterogênea, né? Então você tem alunos que estão ali na escola particular, mas com muita dificuldade por parte dos pais para manter os estudantes. Outros têm variação salarial, perda de emprego, incerteza de renda. Tudo isso leva a decisões que movem a busca da educação para a educação pública. Então nós passamos a receber um perfil de estudante que não é típico da nossa rede municipal, mas é obrigação da rede municipal receber todos os estudantes, né, pela perspectiva legal que nós temos do direito universal à educação, independente de quem seja esse estudante. Só que isso deforma um pouco essa rede. Então, nós temos em vista que teremos, se não evasão, que não seria o nome apropriado, mas teremos pedido de transferência de volta para a rede privada em 2022. E isso, para nós, é salutar, né? Ou seja, para aqueles estudantes que quiserem voltar, e também, claro, aqueles que quiserem permanecer, mas para nós, a gente entende que parte desses alunos que vieram não foi exatamente uma opção pela rede pública, e sim uma opção para levar o período da pandemia em função da questão até eventualmente econômica dos pais, né? Pelo fato de estar não presencial. Então, essa realidade ela ainda não está dada a ponto da gente ter, infelizmente, indicadores que nos permitam antecipar o que vai acontecer em 2022. Imagino eu que a gente vai ter, sim, uma redução desse perfil de estudante que antes estava na escola particular, ainda que não sejam todos, naturalmente, e o nosso foco é, sim, no que for preciso, a busca ativa, as condições para que o estudante possa estar retomando. Então, por exemplo, é importante destacar também que durante esse ano, e mesmo ano passado, não houve merenda escolar. Né? Então, o nosso planejamento agora aponta para uma retomada da merenda escolar a partir do ano letivo de 2022. Então, o estudante, ele chega na escola, então ele tem a dimensão que para uma parcela dos estudantes, por mais que isso talvez não seja tão evidente para todos, tem uma parcela dos estudantes que vai ter, sim, a sua primeira refeição, né, o seu primeiro alimento quando chega na escola, e ele precisa ter isso realmente. Então, esse conjunto de fatores me parece ser um pouco precipitado, a gente já concluir pela evasão. Agora, sob o ponto de vista do perfil nosso do estudante, que a gente tem que criar, são elementos atrativos. Eu aproveito a oportunidade, Arnaldo, para sinalizar que
o nosso processo de matrícula, né, que envolve renovação de matrícula, a transferência, tem um conjunto de ações que a gente está divulgando. Eu aproveito o programa aqui de vocês para falar disso, porque existe todo um calendário. E os pais que nos ouvem precisam estar atentos, sempre dialogando com a própria escola, né? Não adianta procurar a secretaria nessa fase. Ao longo do mês de novembro, até o dia 30 de novembro, é o período que a gente chama de renovação de matrícula, ou seja, aqueles estudantes que vão continuar na escola. Então, isso vai nos dar uma condição um pouco melhor. E dessa vez, até por essas razões, da gente precisar saber exatamente o número de estudantes, né, a gente vai precisar cumprir o calendário com rigor, porque a gente foi flexibilizando no período da pandemia do ano passado, e isso vai dificultando o planejamento também. Então, a gente vai pedir aos pais, né, que sejam muito prudentes em relação a garantir as vagas dos seus filhos, principalmente nesse mês de novembro, com relação à renovação da matrícula. Ou seja, é basicamente da escola e dizer, meu filho vai continuar estudando aqui. Então, ele passa para o ano seguinte e vai continuar na escola. Tem situações de exceção, por exemplo, quando a escola não tem o ano seguinte. Ele também tem que procurar a escola municipal, porque a escola vai apresentar para ele sugestões. Ó, você tem 3 escolas aqui no bairro, nas imediações, que você poderá escolher. E quanto mais ele deixar para o final, menos chance ele tem de fazer as escolhas de 3 opções. Talvez para ele tenha a única opção. Então, daí a gente orienta que agora o mês de novembro é para isso. Isso vai nos dar uma condição melhor de planejamento para o próximo ano, a partir das confirmações e renovação de matrícula. Marcelo, só para concluir rapidinho, você falou em aumento da rede municipal. Você teria números quanto a isso? O percentual de alunos que cresceu, né, dentro da rede municipal durante esse período de pandemia? Olha, nós estamos hoje, né, segundo o nosso dado oficial do censo, da ordem de 54 mil estudantes. Tá? Esse número nunca o quebrado nunca vale muito, porque você tem variações, né? Houve um crescimento, sim, só que eu volto a dizer, esse crescimento não é no sentido só de cabeça. A gente teve perdas e teve crescimento. Por exemplo, a gente pega em áreas mais limítrofes do município, a gente tem informação, por exemplo, quando a gente nem estava ofertando o kit alimentação, teve uma parcela de estudantes que não estava frequentando e até que, uma curiosidade, mas até migrou para outro município, se matriculou em outro município, na perspectiva também de seguir tendo aula. Isso eu estou falando em áreas de limite. No interior do nosso município, isso acaba não tendo tanto efeito, né? Só em quem está em área limítrofe mesmo. E na área central, nós tivemos, sim, tanto na ocupação de vagas, quanto na fila de espera. Ou seja, teve situações de escolas que têm, sei lá, 700 alunos e tinha uma lista pedindo transferência, né, para esse ano de 2021, né, da ordem assim, de 10% ou mais de alunos vindo de escolas particulares. Então, e nesse caso, né, a gente não atendeu naquilo que não comportaria, mas e o aluno tinha alternativa, porque aí não é o aluno que está ingressando, é o aluno que está pedindo transferência de uma escola particular. Então, a gente foi até o limite. E olha que esse limite foi estendendo, porque nós não temos também essa capacidade tão elástica assim, principalmente quando a gente planeja o próximo ano com uma perspectiva presencial que tem limite de alunos em sala. Mas o crescimento ele só não foi maior porque as escolas, por prudência, também negaram um determinado número de matrícula, principalmente em função de transferências. E essas transferências, que a gente sabe muito bem, são aquelas daqueles trabalhadores, classe média, ou independente da classe, que perderam o emprego, né, e não conseguiram manter os seus filhos nos colégios particulares. Bom, exato. Uma parcela conseguiu, outra parcela não conseguiu entrar na rede municipal, eu diria. Infelizmente. Tomara que todos eles consigam de volta aí, né, o seu trabalho e, naturalmente, manter os seus alunos. Se bem que essa questão de rede pública e rede particular depende da concepção, da qualidade, né? Ô Marcelo, vamos fazer um rápido intervalo, secretário? E tem aqui, como o Arnaldo já disse, várias perguntas. Eu estou elencando aqui quem está perguntando sobre o mesmo tema, meu caro Arnaldo. Para a gente fazer um resumo, próximo bloco, e aproveitar e dinamizar ao máximo o tempo aí com o secretário. São 7h43 em Campos. O programa tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Laboratórios Plínio Bacelar, também com a qualidade certificada ISO 9001
2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Proteus Serviços de Saúde e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.